poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. Eu faço a minha energia esta, como um poderoso imã, vai ao encontro de tudo o que se assemelha. Não podemos ficar preocupados com o ladrão. Precisamos, sim, trancar as portas para que ele não tenha acesso à nossa casa, principalmente à nossa casa mental. Se conseguirmos erradicar o mal em nós, estaremos cortando os fios que nos ligam às más influências espirituais. Libertar-se de uma perturbação espiritual implica em cortarmos nossos vínculos com as sombras. As sombras exteriores se ligam pelas sombras exteriores. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Elevemos nosso pensamento a Deus. Vamos se concentrar um pouquinho, relaxar um pouquinho o nosso corpo e deixar que Deus nos envolva conforme a vontade dele. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que assim seja, Senhor. Elevando o nosso pensamento mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.
E assim está aberta a palestra da noite de hoje. Hoje com o nosso irmão Luiz. Deus te abençoe. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos, encarnados e desencarnados. E quem olhou a publicação não estranha a diferença. Era um outro colega, um outro irmão, e aí coube a nós hoje. Legal. É com imensa satisfação que a gente sempre aceita o convite e é uma obrigação. Ao mesmo tempo, rogamos ao nosso mentor, aos bons espíritos que nos assessoram, pessoalmente, o orador da noite, a todos aqui à casa, que possamos trazer com objetividade o tema que a gente pretende discorrer. E o nome é Ação e Reação. Vamos ver que se trata mais que apenas um mero conceito. Enxergamos ação e reação? Medimos isso? Vemos? Ou só é uma exemplificação, é só um conceito que a gente trata aqui? Posso apagar? Vamos fazer um grande veículo. Isso aqui só para a gente tratar. Aqui é a pista. Então aqui, um desses buracos maravilhosos que a gente tem por aí. Junto com isso, fiz uma montagem primitiva, né? Mas acredito que funciona, vai dar para a gente tratar isso aí, o assunto. Vou ler inicialmente sobre a ótica da doutrina espírita, o que ela trata como ação e reação. Na ótica espírita, a ação e reação é entendida como lei de causa e efeito, um princípio universal que rege todo o mundo físico quanto o espiritual, tanto o físico quanto o espiritual, tanto o material, que nós consideramos como matéria, e o espiritual. Cada ação praticada pelo ser humano, seja em pensamento, palavras ou atitudes, gera consequências que retornam a ele de acordo com a natureza dessa ação. Não se trata de um castigo divino, mas de uma justiça natural que promove aprendizado e evolução moral. Ou seja, é uma lei e ela atinge todo o espectro da natureza, todo o espectro do universo que a gente conhece. Comparação com a física. Assim como a lei de Newton, a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade em sentido contrário. No Espiritismo, toda atitude gera um retorno compatível, ajustando os destinos e experiências do espírito. Pergunto, nós vemos essa ação acontecer
nós medimos isso, se quiséssemos medir. De novo, é um conceito religioso? Não. Conforme eu ajo, interajo com o meio, seja esse meio humano, seja meramente material, coisas, objetos, isso tudo gera uma ação, gera uma vibração. Desde o pensamento, como uma ação mecânica simples. A ação de eu largar a caneta, o resultante foi um impacto, um barulho. Então, se o carro cai no buraco, ou a roda, o que acontece? Quebra. Certo? Talvez a maioria já tenha passado por esse triste episódio. Mas por que quebra? Alguém quiser falar, pode falar, tá? Discordar, questionar. Ele vem da velocidade trava, de repente. Ele cai aqui dentro, certo? A roda entra aqui e quebra. Do ponto de vista físico, o que quebra não é o impacto que faz quebrar, não é o impacto que a roda bate no buraco. É a força que isso aqui devolve para a roda, em sentido contrário. Se você passar com esse carro na mesma velocidade no buraco que vai quebrar, e passar, por exemplo, num material menos resistente, num isopor, tem isopor muito duro também, mas um isopor tradicional, ele vai estourar o isopor e vai embora. Porque a força que ele devolveu foi inferior à resistência que a roda ali iria aguentar. Ou seja, ação e reação. Isso é só para a gente ter presente que a nossa imperícia e imprudência, nesse caso meramente numa estrada, né? Mas o fato de ter o buraco ali causa uma situação de quebra ali. Mas por quê? Não é porque eu bati no buraco, porque o buraco devolveu essa força para mim. Porque se eu passar devagar também pelo mesmo buraco, no mesmo material, o carro vai se entortar e vai conseguir sair. Então, quando eu estou falando vou pegar como exemplo aqui, contigo. Se eu boto uma carga leve, se eu trato, mesmo numa discordância, beleza, você vai reagir nessa proporção. Se eu boto mais carga nisso, o que acontece? Você vai reagir com maior intensidade. Ok? Mesmo dizendo a mesma coisa. Em resumo, pela ótica espírita, ação e reação é a lei divina do equilíbrio e justiça, onde cada ser colhe o que semeia, em uma dinâmica contínua de aprendizado e crescimento espiritual. Isso aqui é uma forma da gente ver materializado essa ação e reação. Mas ela está realmente presente, de fato, na nossa... Eu não preciso verbalizar. O som é uma forma de eu estar interagindo com vocês. Mas eu podia estar quietinho aqui, como a maioria de vocês, e estar pensando, o que ele está falando? Né? E estão gerando essa onda aqui. E ela vai interagir com todos nós. Um outro exemplo aqui que eu fiz para mostrar para vocês, para a gente seguir adiante com o conceito de que é uma propriedade contida nas leis universal. Todo mundo conhece
um ímã. Gruda. Isso aqui é um alumínio. O alumínio, ele não é um material ferromagnético. Ele não gruda. O ímã, se eu soltar, ele cai. Aqui, ele fica. Até aí nada normal. Se eu soltar aqui, vocês vão observar quanto que o pêndulo vai trabalhar. Quantas vezes. E vai se desgastando. Vai acabar a cessar essa energia nele ali. O mesmo para cá. Mas quando eu resolvo botar, por mais que ele não grude aqui, ó, no alumínio, olha o que vai acontecer aqui quando eu resolver aplicar aqui soltar ele aqui, ó. Ele para. Interessante, né? Ele não gruda. Aqui tem um prego aqui. Soltou aqui. Ó, ele freia. Ele não está encostando, tá vendo? Ó, ele freia. Por que isso? Assim como a gente pensa, vibra, assim como o rádio faz chegar o som, a imagem para nós na TV, são oscilações, são vibrações. Quando eu desloco o ímã por esse material, eu produzo um campo, energia magnética nesse material, por mais que ele não seja atraído pelo ímã. Mas quando ele está parado, ele não tem ação. Ou seja, isso é para demonstrar, como diz a leitura ali no início, que não se trata de um conceito, se trata de uma lei e ela existe. Então, quando a gente caminha no nosso dia a dia, e os nossos pensamentos começam a borbulhar, você está emanando pensamentos, energias, agradáveis, não agradáveis. Ah, o dia está bom, o dia não está bom. Vai dar certo, não vai dar errado. De fato, isso acontece. Vejam aqui que é algo totalmente invisível essa ação aqui. Mas ele freia o ímã. Tá? Na visão espírita, especialmente como apresentado por Allan Kardec e aprofundada por autores como André Luiz e Emmanuel, ressonância não é um termo técnico, mas o conceito aparece sob outras palavras, como afinidade vibratória, sintonia, magnetização ou atração fluídica. Então, aquela ação natural da gente gostar de alguém ou desgostar, não estou entrando aqui no mérito, no momento de reminiscências do passado, é aquela antipatia que vem de provas de viver, ou simpatia, mas simplesmente o nosso movimento, o nosso agir mentalmente, falando, quanto que a gente está gerando de energia. Quando nós estamos orando, né, quanto que a gente está gerando de energia. Podemos entender ressonância espiritual como a sintonia natural que se estabelece entre espíritos encarnados ou desencarnados, que vibram na mesma faixa de pensamento e sentimentos. De novo, a ação e reação, ela existe não como um conceito, mas como uma lei, como propriedade, e ela atua no sutil, ali no sublime, no espírito, como na matéria. O que ele quis dizer ali com essa ressonância, situação vibratória? Estou andando no trânsito,
A gente sempre pode dizer que o outro, né, que fez alguma coisa para a gente, deu uma fechada, deu uma buzinada, né, estragou o nosso momento ali. Se eu deixo passar, se eu não entro em ressonância com essa pessoa, essa ação dele não vai me atingir. Quando nós ficamos amarrados, presos, né, sintonizados, ele tem ação para cima da gente. Isso acontece nos dois sentidos, ida e volta. Quando a gente fala em ação e reação, você pode entender ali plantio e colheita. Você plantou, você está colhendo. É uma ação, de novo, na parte material, no objeto direto de você plantar, mas também uma ação do que você plantou de sentimentos para alguém. Julgar e ser julgado fica compreendido dentro dessa sentença também. O orai e vigiai. O que é tão interessante assim, que a gente pode ver assim, na nossa caminhada do dia a dia, mais expressivo numa ação de oração, no orar e vigiar, do que a gente mecanicamente, materialmente, está fazendo algo por alguém. A gente pode sair do pensamento único, talvez, que orar e vigiar é um fato de você fazer uma meditação, de orar, meditar e vigiar também. Mas quando você está transformando isso numa ação direta, você está botando ao alcance do outro imediatamente, né? E está orando na ação como? Fazendo bem, não fazendo mal. Assim como na física, um objeto, entra em vibração quando recebe estímulos em sua frequência natural, na espiritualidade. A mente entra em sintonia com entidades ou ambientes que vibram na mesma frequência moral e emocional. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec não traz o termo ação e reação exatamente como usamos hoje, mas apresenta claramente o princípio da lei de causa e efeito. Essa lei é a base que mais tarde alguns estudiosos espíritos, como André Luiz, Emmanuel, através das psicografias do Chico, no livro Ação e Reação, desenvolveram de forma mais detalhada. A questão 963 até a 1000 falam sobre penas e recompensas futuras, mostrando que cada ação do espírito tem consequências naturais de acordo com o que praticou. A questão 964, Kardec pergunta sobre a sorte do homem após a morte. E os espíritos respondem que será sempre consequência daquilo que fez durante a vida corporal. Bom, até aqui são situações que a gente já viu N vezes, outros irmãos aqui colocaram,
para a gente. Tudo está na base do nosso pensamento. O que a gente está radiando? Essa ação e reação que a gente tanto fala. Que realmente ela vai muito mais além do que um conceito de princípios, mas sim uma grandeza, uma ação, uma energia que de fato existe e age no nosso meio. Questão 965. Mostra que não há privilégios nem exceções. Cada um será responsável pelas próprias obras, boas ou más. Questão 973. Ressalta que os sofrimentos que enfrentamos após a morte vêm do mal que praticamos e a felicidade do bem realizado. Questão 1000. Enfatiza que a justiça de Deus é perfeita. Cada um recebe exatamente segundo o que merece. Ou seja, a obra fundadora da doutrina espírita ensina que não existe efeito sem causa. Tudo o que experimentamos, seja alegria ou dor, é fruto de nossas próprias escolhas. Não como castigo, mas como oportunidade de reparação, aprendizado e progresso espiritual. Então, ação e reação não nos escapa em nenhum momento. E ela só varia em relação ao nosso entendimento. O quanto nós interferimos no meio, de acordo com os nossos conhecimentos. Quando nós falamos que o planeta tem uma determinada aura, tem uma vibração resultante de todos nós que caminhamos aqui, verdadeiramente é fruto desse binômio aí, ação e reação. O fato da gente escolher ter vindo hoje aqui, uma ação, uma reação, é absurdamente simples, né, o conceito. A lei, melhor dizendo, não é o conceito, a lei. E ela é mais intensa do que a gente possa imaginar. Esse objetivo que eu quis tentar trazer com essa amostra, de que extrapola de novo só um pensar. Não, eu vou pensar bem porque isso vai me resultar bem. Não, de fato existe. A gente está emanando essa energia e ela está caminhando ao nosso redor. Sempre, 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 sempre. O que caracteriza os espíritos, que a gente fala assim, os espíritos elevados, os espíritos de luz? O quanto que é essa ação deles, a qualidade dessa vibração que nos toca. Vou mostrar aqui o negócio. É isso aqui mesmo. Pessoal, espero aí ter, de maneira breve, ter demonstrado esse conceito para a gente ter presente que
não é porque a própria literatura fala, nobre, não é porque um outro irmão falou ou fala. Aceitar simplesmente por essa sentença. Isso caminha, isso é muito verdadeiro e por vezes a gente deixa isso de lado, isso nos escapa. Mas está com nós dia a dia. Ao sairmos daqui, ao chegarmos, ao sairmos, ao deitarmos, estamos nesse processo direto. A resultante da nossa encarnação de hoje está sobre essa lei. Está sobre o que nós trabalhamos no passado, que a gente gerou, a ação que a gente teve, direta ou indireta, que nos deixa na condição, no degrau que a gente se encontra. Ok? Agradeço a todos e esperamos que, de alguma forma, a gente tenha contribuído, esclarecendo, né, sobre essa grandeza, esse grande conceito da doutrina espírita sobre a lei de ação e reação. Ok? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer ao nosso palestrante, nosso amigo Osni, sobre o tema de ação e reação. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos. E fizessem uma análise. Na verdade, desde que vocês acordaram de manhã, qual ação que vocês tiveram ao acordar, ao estar com seus familiares, ao irem para o trabalho, no trânsito? Qual a reação que vocês tiveram? No trabalho, com os seus colegas. Qual a reação que vocês sentiram diante de algumas situações? E como vocês estão se sentindo agora? Podem abrir os olhos. Nem todas as coisas foram positivas, não. Mas isso é para a gente fazer uma reflexão. O que a gente pode fazer diferente? Temos todo um conhecimento, um aprendizado, que não dá para voltar atrás, porque já tem uma reação. Mas o que a gente pode fazer daqui para frente? Como a gente pode reagir, né, diante das situações? Seja no trânsito, seja com nossas famílias, com os nossos colegas. Como é que a gente pode reagir daqui para frente? Toda ação gera uma reação. E mesmo às vezes a gente agindo de uma forma e não sabendo que o outro tem uma reação, né? Mas como o Osni falou, né? É a vibração. Aquela pessoa ela foi tocada e ela vai emanar também uma energia. Seja algo bom ou seja algo ruim. Então é isso, gente. É o momento da gente fazer uma reflexão, tentar fazer diferente em nossas vidas, né? Que é o nosso processo de evolução. Vamos agradecer a espiritualidade que presente, agradecer a todos que estiveram aqui, que conseguiram chegar aqui, né? Que é uma ação, né,
que na verdade é um bem para nós, é a nossa caminhada. Agradecemos Ele e que possamos ter um retorno tranquilo, de muita luz e de muita paz. E para encerrarmos, vamos fazer a prece que Jesus nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Boa noite a todos. Desculpa a invasão. A nossa casa costuma receber, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, alimentos, doações de roupas e alimentos para famílias que o grupo Mãos de Luz costuma auxiliar. Vez por outra, acontece de ser pedido para algumas famílias em especial, alguém que trabalha na casa, que conhece alguém que está precisando muito de uma situação, enfim, por N motivos. Então, esses alimentos e essas doações, eles são encaminhados diante das necessidades de cada uma dessas famílias. Recentemente, nós temos aqui na comunidade próxima famílias de venezuelanos que estão precisando bastante, com crianças, inclusive, com a situação bem complicada mesmo, sabe? Então, assim, as últimas doações que vieram à nossa casa, a gente encaminhou para essas famílias. Se vocês souberem de pessoas que têm interesse em ajudar, podem trazer para nós, que nós vamos encaminhar da melhor maneira possível. Sempre prestando atenção nessas situações, porque temos uma rede de conhecimentos, digamos assim. Eu conheço pessoas que conhecem pessoas que visitam essas famílias e que nós nos comunicamos para saber se realmente a necessidade é real e como que realmente essas crianças estão passando. Inclusive, para o Natal, a gente já está tentando se planejar para arrecadar, além do alimento, os brinquedos para essas crianças. Não serão muitas crianças, né? Mas o suficiente para que elas possam ter um Natal um pouco mais alegre. Porque muitas das vezes a gente tem os nossos filhos que recebem tanto, né? Graças a Deus. Mas tem outras pessoas e outras famílias que não têm a mesma oportunidade por N motivos também. Então eu agradeço a essa oportunidade de falar aqui na frente e sempre que precisarem podem colocar na caixinha que a gente encaminha. Tá certo? Obrigada. Eu tenho que passar.